Agora com a participação do jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Bom dia, Alexandre. Olá, Jorge, um grande abraço a você, um grande abraço a quem nos acompanha pelas ondas do rádio, pela internet, agora, hoje aqui em caráter extraordinário, porque a dinâmica da política tem sido extraordinária aqui em Blumenau, principalmente pelos últimos movimentos aí envolvendo a questão da CPI que tramita na Câmara de Vereadores. Tem sido momentos agitados na política blumenauense em virtude dessa CPI, de tudo que vem acontecendo ultimamente? A CPI realmente levanta... Qualquer CPI levanta a fervura quando ela é feita... para apurar alguma questão, que muitas vezes a gente percebe CPI só para cumprir tabela, CPI só para fazer de conta. Essa a gente percebe um movimento e ao final da reunião nessa terça-feira, o presidente da CPI, Diego Nasato, ele falou que foi a reunião mais quente dessa comissão parlamentar de inquérito e realmente foi sim, para quem acompanhou, o Informe Blumenau esteve lá o tempo inteiro, como esteve em todas as outras reuniões, e foi quente não pelo depoimento do presidente do SAMAI, o Alexandre de Vargas, que aconteceu na sessão de ontem, mas principalmente pela tentativa do líder do governo, Flávio Linhares, de tentar barrar essa CPI. Ele apresentou um requerimento pedindo um parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, porque ele entende que com a revogação por parte da Prefeitura, mesmo ela sob júdice, com essa revogação se perderia o objeto do contrato. E ele fez essa tentativa para que a Procuradoria analisasse isso ontem mesmo, a toque de caixa, para tentar evitar o depoimento do presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas. Lembrando que na última sexta-feira, ainda de manhã, o Vargas foi convocado pela CPI, na condição de convocado. Não estava previsto que ele falaria nessa terça-feira, mas isso aconteceu na sexta-feira de manhã. E no mesmo dia, o prefeito assinou a revogação desse polêmico quinto aditivo. Para quem acredita em coincidência. Pois é. Bom, vamos começar, porque a reunião começou ontem com essa novidade, essa ameaça da continuidade da CPI do esgoto, né? Um pedido de encerramento antecipado dos trabalhos por parte do vereador Flávio Linhares, o Flavinho. Vamos ouvir a justificativa dele. Esse posicionamento ele reflete a seriedade do tema, tendo em vista que a nossa CPI sequer tem o nome da empresa a ser contratada para fazer essa consultoria. É importante o trabalho que ela desenvolveu até agora? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas no meu entendimento, o quinto termo aditivo sendo revogado extinguiu o objeto da CPI. Mas, como o tema é relevante, eu sugeri e propus que fosse transformado numa comissão permanente para tratar com seriedade esse tema, para que a gente, na nossa casa municipal, a gente trate de saneamento básico com a importância que ele deve ter, de uma forma permanente, perene, constante, para que a gente não fique só apagando fogo, para que a gente não fique somente tratando do problema depois que ele aparece. Então é com essa seriedade e responsabilidade que eu pedi a conversão da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem um tempo limitado, que já é de notório conhecimento que um documento que possa vir a ser contratado, ele sequer vai conseguir ser atendido no prazo dessa CPI. Então, uma comissão parlamentar permanente, ela vai ter esse tempo, ela vai despender desse tempo e vai poder receber todas as documentações e solicitar todas as documentações pertinentes a esse assunto e dar uma continuidade na fiscalização do saneamento básico em Blumenau. Tem razão o vereador, Alexandre? Uma parte de razão. É verdade, sim, que a CPI pretendia contratar uma auditoria. É verdade que isso está atrasado, tem um custo, tem uma demora e que provavelmente não vai ficar pronto no tempo da CPI. Mas uma CPI é diferente de uma comissão permanente e elas não precisam, Jorge, necessariamente serem excludentes. A CPI está ali, já ouviu 6 pessoas, tem feito um trabalho importante por conta dessa convocação do Alexandre de Vargas, garantiu a revogação do aditivo. Então, são comissões diferentes e não são excludentes.
Toca a CPI agora, que tem caráter investigatório, que pode convocar, tem poder de polícia, segue fazendo a investigação. E lembrando que foi revogado pela Prefeitura na última sexta-feira, mas a BRK está na Justiça questionando. Ou seja, pode, nessa semana ainda, e é bem provável que isso aconteça nessa semana, que a Justiça determine que volte a funcionar o sistema como está acontecendo. Então, é uma tentativa clara de impedir mais desgastes para a administração municipal. Lembrando que essa posição do vereador Flávio Linhares, ele se deu agora, e o vereador Diego Nazato tem falado isso, que tudo isso está acontecendo quando se trouxe a responsabilização da atual administração que assinou essa CPI. A administração tem uma responsabilidade muito grande e tem dificuldade de explicar como ela assinou essa CPI, como ela assinou esse aditivo em março, para depois só questionar. Eu fiz essa pergunta para o Vargas ontem. Por que vocês, quando caiu no colo de vocês esse aditivo, vocês não deram publicidade para ele? Vocês não ficaram incomodados com um reajuste extra de 10,72%? Vocês não ficaram incomodados em implementar 40% do serviço através de caminhão limpa-fossa? Não interessa que a AGIR tenha dito que era essa a recomendação. Qualquer gestor teria que, no mínimo, questionar isso e botar na mesa. Então, a administração municipal alega que era importante assinar, mas ela deveria, sim, ter chamado a Câmara de Vereadores, ter chamado a comunidade, provocar uma audiência pública para entender se era realmente necessário. E isso não foi feito. Então, o vereador Flávio Linhares tem razão de uma comissão permanente. Tem, sim, isso é importante, pode vir num segundo momento, mas no primeiro momento ele pediu o encerramento antecipado da CPI e, junto com isso, ele pediu a abertura numa comissão permanente. Um líder de governo não trabalha sem sintonia com o governo. Então, obviamente, havia uma preocupação do governo com o depoimento do presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas, que tem a responsabilidade de ter assinado esse decreto, mas é uma pessoa, é um policial civil, é uma pessoa que não tem experiência política, que está passando por uma prova de fogo. Quem conhece o Alexandre sabe da idoneidade dele, da ética dele, mas ele foi colocado num turbilhão de política e levado a assinar um contrato que talvez ele e o próprio prefeito não tenham refletido sobre as devidas consequências desse contrato. Vamos ouvir então o que disse o presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas, para você, depois da reunião de ontem da CPI. Não foi uma decisão fácil de assinar aqui, do termo aditivo, uma decisão complexa, que pesa, até porque não é fácil para o novo gestor que a cidade tem um aumento na tarifa, mas como foi um processo longo, durou quase 6 anos, já estava decidido há cerca de 6 meses antes da assinatura, já tinha passado completamente o prazo para que a gente recorresse, que o município, ou o SAMAI recorresse. Então, fora os prejuízos que o município teria, porque não se sabia qual seria o resultado dessa auditoria, o município poderia ter vários prejuízos que não seriam sanados, inclusive sanções regulatórias do próprio governo federal por não atender o marco legal do saneamento. Então, com as informações disponíveis na época, foi a decisão mais acertada a ser tomada, até porque se não fosse sanado naquele tempo, teria um efeito cascata no aumento da tarifa, hoje poderia estar muito maior do que aquele 10,72, mas uma informação nova não surgiu na semana passada, então, prudentemente, uma informação da auditoria séria e grave, então, prudentemente, o prefeito tomou a decisão de revogar a assinatura daquele tempo do termo aditivo e já começamos a fazer os estudos necessários para a quinta revisão, realmente agora a quinto termo aditivo, quinta revisão tarifária. Vamos expor todos os resultados dessa auditoria, mais estudos que estão sendo feitos, outras considerações que o SAMAI tem, para que a gente passe uma régua nesse contrato, zere o jogo, para que a cidade, tanto a cidade quanto a concessionária, tenham a real noção dos investimentos financeiros e também da tarifa correta a ser aplicada. Qual é o peso do financiamento que a concessionária pleiteava junto à Caixa Econômica Federal, na casa dos quase 300 milhões, na decisão de vocês de assinar
nesse momento ali no mês de março? Então, através desse financiamento, como o município já estava há mais de 2 anos sem obras de saneamento, né, o financiamento também pesou na decisão, porque é um recurso vultuoso, 309 milhões de reais, que além de trazer Blumenau, né, para o cumprimento do marco legal do saneamento, também é um valor considerado que gera a economia da cidade. Né, não é um recurso que qualquer gestor vai desperdiçar para o seu município. Né, então, todas as informações que a gente tinha na época, que, né, somada a outras, que nos levou para a assinatura daquele quinto termo aditivo que já está revogado. Qual é a expectativa da Prefeitura do Samay? Porque tem 2 momentos. Ou a BRK já entrou na Justiça com mandado de segurança. O que pode acontecer? A BRK ganhar e a situação segue como está. Ou então a BRK questionar e não fazer os investimentos que estão necessários. Como é que o Samay pretende sair disso? O prefeito Egídio sinalizou que poderia, inclusive, quebrar o contrato. Se pensa em fazer uma nova licitação, se tem um entendimento das implicações jurídicas dessa decisão? Sim. Começamos agora a fazer os estudos para fazer um estudo não muito longo, né, rápido, ágil e técnico e jurídico para fazer mais uma revisão tarifária extraordinária. Né. Vamos contratar uma consultoria para acompanhar, para dar todo o suporte técnico e jurídico necessário. Né. E finalizado esse processo de revisão, pode ser considerado, conforme os dados estiverem expostos na mesa, quem sabe uma relicitação. Mas isso tudo vai ser discutido e analisado, estudado no decorrer desse processo. Para finalizar, o senhor foi questionado se a origem de tudo isso que a gente está vivendo agora é um problema de um contrato mal feito em 2010. O senhor concordou, se eu não me engano. O senhor acredita que é isso que começou errado lá e nós estamos nessa situação nesse momento por conta disso? Essa informação, inclusive, ela foi confirmada no próximo aditivo seguinte, a assinatura do contrato lá em 2010. Foi confirmado que não havia os 23% de rede prevista, só 4%. Então, essa diferença entrou na conta e aumentou a tarifa naquela época e também aumentou o prazo. Então, realmente, conforme confirmado no segundo termo aditivo, no primeiro termo aditivo, foi confirmado que não existiam as redes previstas lá em 2010. Bom, está aí o presidente do Samay, Alexandre de Vargas, que conversou com o jornalista, analista político Alexandre Gonçalves. O Alexandre, nisso tudo aí, eu tenho uma pergunta para te fazer. O governo tem força jurídica para bancar essa revogação? Ou foi um ato político? Não, são as duas coisas, Jorge. É uma tentativa jurídica. Na verdade, se está rompendo uma coisa que eles mesmos assinaram, que vem respaldada por uma agência de regulação e por uma discussão de longa data. Com o argumento dessa auditoria que teria divulgado os resultados dela nessa semana também. Uma auditoria que todo mundo já sabia que acontecia. Uma auditoria que a gestão passada tinha dito que enquanto ela não estivesse pronta, não seria certo assinar o aditivo, porque não se sabiam se as contas apresentadas batiam com a realidade. Essa auditoria agora, contratada pela gestão passada, trouxe o resultado que indica que não, que a concessionária tem 25 ou 29 milhões de serviços não prestados adequadamente que deveriam ser colocados nessa revisão extraordinária. Deveriam impactar aí no índice e tudo. Mas a prefeitura que assinou só fez esse questionamento e depois tem os argumentos ali do presidente do Samay, mas eles talvez não devessem ter assinado antes de fazer isso. Eles precisavam ter essa responsabilidade como gestores. Bom, tomaram uma medida, cortaram de forma unilateral. Jorge, eu tive acesso ao que está previsto nesse quinto aditivo. Esse quinto aditivo está escrito que estava prevista essa auditoria. Está lá escrito que isso iria acontecer nesse processo e que o resultado dessa auditoria poderia ser inserido nessa revisão. Então, a prefeitura sabia disso.
Então, saiu o resultado, e em vez de dizer assim, olha, saiu esse resultado, vamos pegar esse contrato que a gente aditiu, como é que a gente vai resolver? Não, ela rompeu. E esse rompimento não está previsto. Então, é uma questão jurídica. Eu não sou advogado, mas a gente conversou com os advogados. Todo mundo tem muita expectativa que a Justiça vai dar ganho de causa para a BRK. É isso que reza a lenda, porque houve um contrato, o contrato foi lesado. Pode acontecer isso? Pode. Lembrando que, faz pouco tempo, o vereador Jean Volpato, que você ouviu agora há pouco, entrou com uma ação popular na mesma linha, para revogar esse aditivo. E a Justiça negou a revogação desse aditivo, com os argumentos de defesa do SAMAI, defendendo o aditivo. Bom, só por conta dessa auditoria vai mudar o entendimento da Justiça, se sabendo que no aditivo estava prevista a inclusão dessa auditoria quando saísse o resultado para uma nova revisão. Então, é bem provável que o Poder Judiciário dê ganho de causa para a BRK. Caso o Poder Judiciário mantenha a revogação, aí entra outra situação. Bom, a BRK vai judicializar esse processo e provavelmente seguirá sem fazer investimentos na cidade. Seguirá sem fazer investimentos na cidade e nós vamos seguir com problemas para atender o marco legal. Como é que a prefeitura vai fazer? Vai cancelar a licitação? Não é assim cancelar uma licitação milionária dessas com prazo longo, e não é assim para encontrar empresas interessadas em vir num processo que tem tudo para ser judicializado e ser de longo prazo. Então é uma sinuca de bico jurídica do tamanho de um bonde. A prefeitura tem bons advogados, o SAMAI tem bons advogados e a BRK tem bons advogados. Então, o que vai acontecer a gente não sabe, cabeça de juiz a gente não sabe, mas vai sair uma sentença nos próximos dias. E é uma encruzilhada. Começo da sua pergunta, é político ou jurídico? A força? Bom, é um instrumento jurídico, mas ela veio no momento político. Porque enquanto estava ouvindo o diretor da AGIR, o ex-presidente do SAMAI, pessoas ligadas ao passado, não houve esse movimento. Aí no dia que chamam o presidente do SAMAI, que assinou isso aqui, nesse mesmo dia, a prefeitura determina a revogação do aditivo. Só para lembrar, né? Bom, ficou decidido então. Primeiro, só para a gente lembrar, né? Teve aquele pedido de encerramento antecipado à CPI, que ficou para ser analisado pela Procuradoria da Câmara, né? Então, na terça-feira da semana que vem, a reunião da CPI vai discutir esse documento, esse pedido. Aí teve o depoimento do Alexandre de Vargas, que o presidente da CPI, vereador Diego Nazato, considerou o depoimento mais importante até agora. Mas por que foi o depoimento mais importante até agora? Porque o presidente do SAMAI, ele admitiu que o nosso contrato é viciado. Ele tinha expectativa de ser um contrato com 23% de rede no momento da sua assinatura e, na verdade, só existia 4%. Então, aquela assinatura de concessão, ela foi viciada, ela não poderia ter acontecido. E mesmo com todos os aditivos, esse problema não foi sanado, porque o aditivo ele diz respeito apenas ao equilíbrio econômico-financeiro e não ao vício do contrato que não deveria estar em vigor na nossa cidade. Então, com certeza, o depoimento mais importante, e é por isso que eu defendo, inclusive, que a CPI intime para ouvir o que tem a dizer a respeito disso o João Paulo Kleinben, que era o prefeito na época da assinatura e concessão desse contrato de saneamento, que durante os últimos 15 anos trouxe muita dor de cabeça. E hoje a população tem uma tarifa altíssima e não tem saneamento na nossa cidade, porque as gestões passadas todas empurraram esse problema para frente sem responsabilizar quem originou todo o problema lá em 2010. Alexandre, duas coisas para analisar. Primeiro, o comportamento do presidente da CPI na sua condução de todos esses trabalhos. E segundo, passou da hora de se ouvir o João Paulo Kleinben? Jorge, vamos lá. Com relação, eu estava ontem na abertura da reunião. Questão de 5, 10 minutos antes, eu recebi uma informação dizendo o líder do governo vai apresentar um requerimento para tentar antecipar o final. Então, as pessoas já estavam mais ou menos esperando, não sabiam os termos que ia ser usado pelo líder do governo, e foi o que aconteceu. O vereador Diego Nazato foi muito firme, porque o que o vereador Flávio Linhares e respaldado pelo vereador Bruno Cunha, do Cidadania, eles argumentavam que era importante ouvir antes a Procuradoria
antes de ouvir o Alexandre de Vargas, que estava sentado ali. E o Diego Nasato até disse, mas isso não é uma coisa para se resolver em 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Né? E não tem essa sangria de fazer isso. Ouvir o Alexandre de Vargas era muito importante para os rumos da CPI. E ele foi muito firme na abertura, mantendo uma posição de remeter para a semana que vem, e foi firme ao longo de toda a sessão, quando houve manifestações, em especial do líder do governo, tentando desqualificar algumas questões que estavam sendo colocadas. O líder do governo estava ali para blindar o depoimento do Alexandre de Vargas do SAMAI. Então, foi isso que aconteceu, e aí tem que parabenizar o trabalho do vereador Diego Nasato. Eu até escrevi no informe, ele é o único realmente de oposição nessa CPI. Nós temos 2 vereadores, o Flávio e o Bruno, que se mostraram bastante governistas, é isso que aconteceu na sessão de ontem, e o Egídio Becauser e o Marcelo Linhares, que são base do governo, mas também não são, então ali com cara de paisagem e ficam acompanhando o que pode acontecer. Então, dependendo do parecer na semana que vem, talvez essa CPI se termine antes, porque tem voto para isso. Por outro lado, pode acontecer a decisão da Justiça antes, que pode refletir diretamente na decisão dos vereadores e da própria Procuradoria. Porque se a Justiça determinar ganho de causa para a BRK, o aditivo segue valendo. E as responsabilidades precisam ser apuradas. Com relação à importância desse depoimento dado pelo Diego Nasato, do Alexandre de Vargas, confirmando, né? Jorge, com todo respeito a todo mundo, nós aqui na Rádio Taberá, o Informe Blumenau em todos os seus espaços, tem dito que o problema está na origem do contrato. Então não é novidade para ninguém. Não é novidade. A gente sempre falou isso. E agora as pessoas estão se dando conta. E o Vargas apenas confirmou o que todo mundo já falou na CPI. Houve um processo de distorção inicial que está repercutindo agora. Ponto. Agora, o que dá para fazer referente a isso? São 15 anos. Já foi. Acabou. Agora, intimar um prefeito ou um ex-prefeito, você lembra isso na história recente de Blumenau? Não. Então, é uma situação muito forte, de pouco resultado prático concreto, mas de muito resultado político concreto. É um desgaste tanto. E lembrando que o ex-prefeito João Paulo Kleinby é pré-candidato a deputado federal. Então é um desgaste importante. Agora, se vai acontecer isso, a gente vai ver. O Diego Nasato falou isso, né? E no momento que o Diego Nasato dá a entender isso, ele também cria condições, né, políticas. Lembrando que o Diego Nasato também é um nome que está sendo ventilado para ser candidato em 2026. Tem outros nomes do Novo que estão de olho na Câmara dos Deputados em 2026. Então, tem toda essa conotação. E depor numa CPI é sempre um desgaste. Muito mais para uma autoridade como um ex-prefeito. Nunca aconteceu, como a gente comentou. Então, se já passou da hora de ouvir o João Paulo? Não. Já passou da hora de ouvir o João Paulo há 15 anos. Agora o efeito prático é mínimo. E aí precisamos fazer um parênteses para lembrar de uma pessoa que não me pediu para ser lembrada, mas que é importante. Deputado estadual Ivan Nates. Ele, como vereador e como advogado, ele sempre foi um crítico a esse processo, a esse projeto, sempre foi um crítico a essa concessão, escreveu um livro sobre isso. Então, tudo que está sendo falado agora foi falado lá atrás. Está no livro dele, né? E foi passando. Então, não há fato novo no depoimento do Alexandre Vargas. Ele confirmar ou não confirmar, para mim é o de menos. E até porque ele não estava. Na época, o Alexandre Vargas, sei lá o que ele fazia na Polícia Civil, que não tem nada a ver com esse processo. Agora, esse time do ex-prefeito João Paulo Kleinby é um time que apoiou e está por trás
da candidatura e da administração do prefeito Egídio Ferrari. O João Paulo foi decisivo na escolha de Egídio Ferrari junto ao governador Jorginho Melo para que ele fosse candidato ao prefeito de Blumenau. Então tem muitas questões. Então é o mesmo grupo político que está se falando. Então há uma preocupação também pelo desgaste, porque pega todo mundo, né? Pega a atual administração, pega o ex-prefeito, então isso gera um desgaste muito grande para qualquer político, ainda mais para político que quer ser candidato. Falando aqui com o cidadão agora, Alexandre, porque eu ouvi muito falar, tá, e quem já pagou os 10,7% na fatura, pode ganhar de volta, não pode? Não pode, né? Se por um acaso não retornar esse índice à tarifa, porque tem uma medida liminar que ainda vai ser julgado pela Justiça, esse volume arrecadado pode ser colocado em jogo numa próxima discussão sobre índice tarifário. Jorge, é muito cedo para a gente falar qualquer coisa disso, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Talvez a Justiça, então a gente está perdendo tempo no que está falando. Então, primeiro tem que ver, a Justiça vai acatar ou não o mandato de segurança da BRK? Ponto. Qualquer decisão que aconteça a partir disso que vai pode gerar sair outra essa decisão. Semana, né? Eu falei que essa semana, hoje nós estamos na quarta, o juiz deu 3 dias para a prefeitura e para o SAMAI se manifestar, ou seja, bate na sexta-feira, e deu 5 dias para o Ministério Público se pronunciar. Então já passa um pouquinho. Mas o Ministério Público pode se pronunciar antes e o juiz também pode canetear na sexta-feira. Eu entendo que a Justiça, respeitando todo o procedimento legal, e ela não vai se guiar por conta disso, mas seria bom que a manifestação viesse antes de terça-feira, quando vai ter a reunião da CPI, para ter esse embasamento. Então é muito cedo para dizer o que vai acontecer. Vão devolver, na próxima fatura, por exemplo, já vai vir menos esses 10,72%. É isso que a gente quer ver. Mas é cedo porque tem muita coisa para acontecer. É verdade. Bom, e a gente vive de polêmicas aqui em Blumenau, principalmente desde o início desse governo, né? Desde janeiro, lembrando toda a polêmica envolvendo educação, manutenção da cidade. E agora tem mais uma, que é a Policlínica Regional. Como é que você acompanha tudo isso? Eu acho que Blumenau perde uma oportunidade. Lembrando que é uma Policlínica Regional de responsabilidade do governo do estado. Não é a prefeitura que faria a gestão disso em tese. A gente sempre reclama que nós não temos um hospital regional, nós não temos uma estrutura de saúde regional, e teve essa possibilidade, recurso garantido para a construção, recurso garantido para o equipamento e a responsabilidade do Estado. A prefeitura dizer que não tem uma área é ruim. A prefeitura deveria ser a principal interessada em conseguir viabilizar uma área. Isso poderia, ela poderia gerar um impacto muito importante na saúde. Ela não confronta com o hospital lá da FURB que a prefeitura quer usar. Ela não é igual uma UPA, que seria talvez responsabilidade do município. Então, se tem esse contexto, que a prefeitura... Se a prefeitura, por exemplo, entende que esse modelo não serve para Blumenau, da Policlínica Regional, então que fale. Olha, nós não queremos isso porque a gente vai ter que pagar... Tudo bem, é o argumento deles, poderia ser. Agora, dizer que não tem terreno para sediar... Então, se essa Policlínica Regional tem tudo para ser construída aqui na região, em alguma cidade, porque ela é regional, ela foi alocada para o Vale do Itajaí, para o Vale Europeu. Bom, daqui a pouco, a população de Blumenau que precisar de um serviço vai ter que ir para outra cidade. Então, seria natural Blumenau, como uma metrópole dessa região toda, que ela recebesse. Então, a prefeitura deveria ter sido feito um esforço. Um pouquinho antes da gente conversar, você entrevistou o vereador Jean Volpato, que fez a relação com a questão política. Está óbvia a questão política. Né? Infelizmente, lideranças ligadas ao Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, têm uma dificuldade de entender que uma relação com o governo federal pode ser uma relação republicana,
independente desse governo, está com uma liderança do PT à frente. É isso que a gente tem que pensar. Veio aqui e entregou o viaduto lá do Badenford, que era um viaduto tão importante, não foi representante. Então, eu entendo que não queira dar holofote em algumas questões, mas tem que pensar no bem maior da sociedade. Então, no momento que recusa com esse argumento que não tem terreno, Blumenau sinaliza muito ruim para a sociedade como um todo. Alexandre Gonçalves, obrigado pela tua participação nessa manhã, Alexandre. Eu falei que hoje era longo. Grande abraço, Jorge, grande abraço a todos. Alexandre Gonçalves, jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, conversou com a gente nesta manhã.